Estamos investigando os limites do corpo humano em uma série que explora nossa visão, som e memória. Neste episódio, descobriremos quais são os limites da visão humana, aprenderemos sobre a visão de águia da vida real de alguns humanos, descobriremos as cores que normalmente estão fora do nosso espectro visual e como podemos enganar nosso cérebro para ver essas cores impossíveis. Onde você acha que se situa na escala? Eu sou o Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar a verdade dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Quais são as cores que podemos ver mais? Apesar do que podemos aprender com a popular música do arco-íris, os humanos são capazes de distinguir entre 1 milhão de cores. No fundo dos olhos, as retinas fazem o trabalho pesado de perceber os diferentes comprimentos de onda dos fótons que vêm em nossa direção. E para fazer o trabalho, temos 126 milhões de células que são sensíveis à luz. Essas são conhecidas como bastonetes e cones. Os 120 milhões de células de bastonetes nos ajudam a ver em escala de cinza, enquanto os 6 milhões de células de cones são responsáveis pela percepção de cores. A maioria de nós tem 3 tipos de células de cones, tornando-nos tricromatas, nos dando o 1 milhão de cores que mencionei anteriormente. Alguns dos que estão assistindo que são daltônicos só têm 2 tipos de células de cones e são conhecidos como dicromatas. Isso os deixa com a capacidade de ver 10 mil cores. Mas há um detalhe, porque existem humanos por aí equipados com 4 células de cones, tornando-os tetracromatas. Ter um cone adicional dá a esses olhos super-humanos a capacidade de ver 100 milhões de cores. Estudos mostraram que as mulheres têm mais probabilidade de ter essa visão aprimorada do que os homens, e até 12% das mulheres carregam a combinação de genes para esse cone extra. No entanto, carregar o gene, infelizmente, nem sempre se traduz em visão superpoderosa, e em testes muitos desses portadores não mostram nenhuma diferença na percepção de cores. Na verdade, a diferença é tão sutil que os cientistas não descobriram um sujeito com tetracromacia até 2010. Mas é claro que existem cores além do nosso espectro visível, e não estamos falando apenas de ultravioleta. Essas cores são chamadas de cores impossíveis ou proibidas, e são o resultado da mistura de 2 cores opostas. A maioria das cores estimula os neurônios em conjunto, permitindo que nossos cérebros interpretem uma mistura delas, como azul avermelhado resultando em roxo. A razão pela qual não conseguimos ver as cores impossíveis de verde avermelhado, laranja azulado ou roxo amarelado é porque uma cor oposta efetivamente cancela a outra, muitas vezes resultando apenas em uma variação de marrom lamacento. Ao olharmos para a luz vermelha, os neurônios oponentes são estimulados, informando ao cérebro que estamos vendo algo vermelho. No entanto, quando a luz verde entra em nossos olhos, esses mesmos neurônios são inibidos, enquanto outros são estimulados, dizendo ao nosso cérebro que estamos vendo verde. Nossos cérebros não interpretam essas 2 luzes da mesma fonte. Embora seja difícil imaginar como seria o verde avermelhado ou o azul amarelado, experimentos que remontam à década de 80 mostraram que nossos cérebros podem ser enganados para vê-los. Usando técnicas para garantir que as cores parecessem imóveis para as retinas do sujeito, eles olharam fixamente para as 2 cores opostas lado a lado e, com o tempo, as 2 cores começaram a se fundir. Muitos participantes dos experimentos tiveram dificuldade até para descrever as cores que viam, pois eram muito únicas. A cor era simultaneamente vermelha e verde. Alguns observadores indicaram que, embora estivessem cientes de que o que estavam vendo era uma cor, eles não conseguiram nomear ou descrever a cor. Porém, o estudo das cores impossíveis está em progresso e é muito debatido em certos setores da comunidade científica. Eu acho que neste caso ver é acreditar. Até que distância o olho humano consegue ver? Certo, de volta a... Até que distância o olho humano consegue ver? A distância que podemos enxergar a olho nu varia muito conforme o cenário. Com os nossos pés firmemente plantados na superfície da Terra, olhando diretamente à frente, sem obstruções visuais, e num dia lindamente claro, o olho humano pode ver cerca de 3 milhas, ou 4,8 quilômetros. Mas isso é limitado apenas devido à curvatura da Terra. Leve-se ao deck de observação do Burj Khalifa. E, novamente, dependendo das condições de visibilidade, essa distância seria estendida até 60 milhas, ou 96,5 quilômetros.
Leve-se a uma reserva de céu escuro apropriada. Espere até escurecer e, sem ajuda, você poderia ver até a galáxia de Andrômeda, a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Obviamente, não é possível ver as estrelas individuais que compõem essa galáxia a olho nu. Em vez disso, você veria uma mancha de luz no céu noturno. Então, até onde podemos ver de uma maneira mais distinguível? Que tal consultar um oftalmologista para avaliar sua visão? Se você tem uma ótima visão, então dizem que você tem uma visão 20/20. Mas o que exatamente isso significa? Essa classificação é chamada de acuidade visual e mede a capacidade do olho humano de ver e distinguir detalhes de objetos à distância. A distância é de 20 pés. Nos países que adotaram o sistema métrico, a distância é de 6 metros e os especialistas usam a escala de acuidade visual 6-6. Se você consegue enxergar algo a 20 pés de distância que deveria ser visto a essa distância, você tem visão 20/20. Alternativamente, se você só consegue ver algo a 20 pés de distância, que a maioria das pessoas poderia identificar claramente a 100 pés de distância, então você tem visão de 2100 e seria considerado como tendo uma visão ruim. Esta escala também pode deslizar para o outro lado, porque 20/20 não é o melhor que pode ser. Em casos raros, pessoas têm visão de 20/10, significando que um objeto visível apenas a 10 pés pode ser identificado claramente a 20 pés de distância. Estima-se que apenas cerca de 1% da população global tem a visão de 2010. Se viajarmos para a Austrália e focarmos nos aborígenes australianos, obteremos uma pontuação ainda melhor. O professor Hugh Taylor, fundador da Unidade de Saúde Ocular Indígena da Universidade de Melbourne, tem estudado essa área específica por décadas e denomina a visão extraordinariamente mais aguçada do povo aborígene como supervisão. O professor Taylor acredita que essa supervisão se deve à fiação neural entre seus cérebros e olhos ser significativamente mais refinada. Na verdade, adultos aborígenes saudáveis têm a melhor visão do mundo. Metade consegue ver 6.2.4 sem ajuda, e alguns conseguem ver 6.1.4. Essa pontuação superior de 6.1.4 na escala de acuidade visual seria o equivalente a cerca de 24 de visão. Isso é comparável à visão de uma águia. Sim, você ouviu certo. A visão de águia é real, pelo menos para uma pequena porcentagem da população humana. Embora as habilidades naturais do povo aborígene australiano sejam verdadeiramente excepcionais, o Guinness World Records lista Veronica Sider como a atual detentora do recorde mundial, datado de 1972. Eles afirmam que Ela possuía uma acuidade visual 20 vezes melhor que a média. o que se diz equivaler a uma visão de 20.2 ou 6.06. De acordo com o Guinness, as façanhas de sua visão incrível foram registradas pela Universidade de Stuttgart, afirmando que Ela conseguia identificar pessoas a uma distância de mais de 1 milha. para ter uma noção de como isso seria no mundo real, dê uma olhada nisso. A vista das pessoas abaixo do piso de vidro da CN Tower, no Canadá. Ficaria impressionado se você identificasse sua mãe ou seu melhor amigo daqui de cima. Mas Sida conseguia identificar pessoas de quase 5 vezes mais longe. Um artigo de jornal da época também relatou como a visão dela era igualmente impressionante em proximidade próxima. Sida demonstrou para um grupo de professores universitários. Ela cortou um pedaço de papel do mesmo tamanho da unha do polegar. Ela escreveu nele, de forma bem organizada, 20 versos de um poema sem uma lupa. Apesar da história de Veronica Sider ter sido impressa em várias edições subsequentes do Guinness World Records, bem como ter sido divulgada por toda a web desde 2020, nossas suspeitas começaram a crescer com mais pesquisas. Ignorando o fato de que quase todas as histórias nas redes sociais sobre Veronica Sider incluíam uma foto da atriz alemã Veronica Fares, não conseguimos encontrar nenhuma evidência registrada da Universidade de Stuttgart que relatou sua habilidade extraordinária em primeiro lugar. Neste ponto, me deparei com os trabalhos do jornalista alemão Mats Schoenauer. Vinculei o vídeo dele na descrição, mesmo em alemão. Vou te dar a essência de suas descobertas. A Universidade de Stuttgart não tem registro de Veronica Sider e confirmou que ela nunca foi uma estudante deles. As autoridades locais também não tinham registro do recorde mundial. O próprio Guinness World Records
confirmou que atualmente não tem evidências para apoiar este recorde mundial específico, afirmando que os documentos podem ter se perdido ao longo dos anos. Então, o que você acha? A evidência do maior site já registrado foi perdida com o tempo? Ou será que isso é uma brincadeira de meio século que continua até hoje? Fique seguro e nos veremos na próxima vez para o próximo episódio de Limites do Corpo Humano.